This call is now being recorded. Muito boa noite, bem-vindos cada um de vocês mais uma vez em nosso estudo bíblico nesta noite do dia 20 de abril de 2021. Sempre às terças-feiras nós aproveitamos um tema da série 95 Teses para a Igreja Hoje e no tema de hoje o assunto será ecumenismo. A tese 83 da série de teses fala sobre o tema ecumenismo. Como que a Igreja Luterana enxerga o ecumenismo e como nós nos colocamos nessa discussão e nessa prática, nesse hábitos da Igreja Cristã. E para começar esse nosso momento, chamamos bem-vindos cada um dos irmãos e irmãs que vieram, que estão participando conosco na sala, bem como cada um de vocês que nos acompanha neste momento através da sua rede social, em outra oportunidade. Nós queremos iniciar o nosso estudo convidando Deus para estar conosco. Eu sou o pastor Erison Lima Ferreira, da congregação Cristo para Todos em Campo Grande, também pastor junto com o estagiário Mailer Goes da Silva, da congregação Cristo de Duque de Caxias e Castelo Forte em Campos Elíseos. Invocamos a bênção e a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Deus, Santo Pai, que nos chamaste para sermos um contigo e com Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador, permita que nós, como teu povo santo, em uma só fé, crendo num só Salvador, vivamos como uma única santa igreja sobre a terra. Ajuda-nos, Senhor Deus, apesar das nossas diferenças, a buscarmos esta unidade no testemunho e também na prática da congregação e do serviço cristão. Por teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, para todo sempre. Amém. Muito bom, muito bom. Quem mais para falar conosco? O hino para nós cantarmos o primeiro. Qual deles? 156, Mailer? Isso, 156. Já, né, aproveitar que eu já estou no lugar de fala aqui, eu sou o Mailer, o estagiário que está com o pastor esse ano e acompanhando as congregações Cristo e Castelo Forte, aqui de Duque de Caxias. Espero que todos se sintam muito bem-vindos em nosso meio, inclusive a Jacirene, que acabou de chegar. Olá, Jacirene. Espero que se sinta muito bem em nosso meio. Olá, boa noite. Muito boa noite. Jacirene falando conosco lá de São Luís, na região do Maranhão. Boa noite. Muito bem, vamos. Boa noite. O hino de hoje, Um Só Rebanho, Um Só Pastor, número 156, do cancioneiro Louvai ao Senhor. Isso. Agora nós cantamos Um Só Rebanho, Um Só Pastor. Lembre-se de mutar o seu microfone, pastor, para não dar conflitos entre nossas telas. Isso. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador, em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti, no mesmo Espírito vamos a ti. Um só rebanho, só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor, só nos gloriamos na tua cruz, cedo louvado, bendito Jesus, cedo louvado,
de nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai. E só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quer morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Muito obrigado, Mailer. Opa, tela. Agora sim. Tela trocada, muito obrigado. Hoje, nosso estudo, falaremos então sobre ecumenismo. Ecumenismo é o tema da tese de número 83, nós vamos colocá-la aqui para expor para vocês. Então, como já viemos falando, né, diversas teses, e hoje tocamos nesse ponto, a tese número 83. Os últimos estudos nós falamos sobre a igreja e suas nuances, falamos das diversas características da igreja cristã, presentes, né, no mundo para debate, para um posicionamento confessional. Hoje nós falaremos sobre a igreja no meio das igrejas, ou o esforço das igrejas em tornarem-se uma só igreja, né? Como nós já vimos anteriormente, essa tese ela passa por uma questão anterior, ou seja, é necessário que as igrejas busquem tornar-se uma só igreja? É pelo esforço humano que nós nos tornamos uma só igreja? Acho que talvez sejam perguntas que possam ser respondidas ou trazer aí algumas nuances dentro desse estudo de hoje. Mas então, partindo aqui nossa primeira observação, deixa eu já baixar, ajustar aqui a nossa tela. Se todo mundo vê tudo. A tese 83, ela afirma, então, o seguinte: cremos que devemos lutar e fazer tudo o que está em nosso alcance para tentar a melhor unidade possível entre os cristãos. Cremos que no diálogo ecumênico devemos falar, mas também ouvir, ensinar, mas também aprender. Cremos que, mesmo não estando em comunhão de púlpito e altar com outras denominações, podemos trabalhar juntos em muitas outras atividades. Então, essa é a tese, é a conclusão final do assunto, né? Mas, antes de nós chegarmos a isso e dizermos se concordamos ou não, né, o porquê que chegaram a essa definição de ecumenismo ou percepção ecumênica da igreja, vamos olhar algumas coisas que são ditas aqui, né? Começa, primeiramente, afirmando o nosso alcance, né? Devemos fazer tudo para tentar a melhor unidade possível entre os cristãos. Volta à nossa memória muito o que diz a palavra ecumenismo, né? Ou ecumênico. A palavra ecumênico vem do termo grego, que a gente pode ver aqui, oikumene, né? E oikumene vem de casa, né? Uma unidade de casa, ou todo o mundo habitável. Seria toda a terra, né? Então, a ideia é ecumenismo, o termo original na Escritura, na Bíblia Sagrada, ele traz aqui o processo de busca que significa todo mundo habitado, uma unidade, todo mundo no mesmo barco, seria, usando essa figura, né? O mesmo, todos dentro do mesmo barco, o barco de Cristo. Tá? E, num sentido mais restrito,
emprega-se o termo para esforços em favor de uma unidade entre igrejas cristãs. Num sentido amplo, pode designar a busca da unidade entre as religiões. Talvez aqui numa primeira fala, né, entender ecumenismo entre o sentido lato e o sentido estrito, tá? A ideia que passa por trás dessa palavra é unidade, sermos um, né? Estarmos em comum acordo o tempo todo, de maneira plena, tá? Primeiramente, ele propõe aqui num sentido lato, num sentido amplo, tá? O que seria isso, o ecumenismo num sentido amplo? Unir, por exemplo, grupo de religiosos de matriz cristã e grupo de religiosos de uma matriz espírita. Vocês acham que seria possível isso? Ambos os grupos utilizam a Bíblia. Existe até o livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Ambos têm a figura de Jesus. Jesus transita no meio do Espiritismo. Né? Assim, Jesus também é a figura dentro da igreja cristã. É possível? Vamos pensar outro aspecto. Cristãos falam do amor ao próximo, de pregar o amor ao próximo, e Jesus ordena isso, amai o próximo como a si mesmos, tá? De ir ao encontro do outro, prestar auxílio, socorro, né? E nós temos no preceito bíblico, nós amamos porque Deus nos amou primeiro, portanto, o amor ou as obras de amor são respostas, né, que nós temos do amor de Deus. Então, tem isso aí. Os espíritas também têm, né? Eles praticam muitas obras de caridade, creem que através das obras de caridade eles terão, né, o seu espírito elevado. Ou seja, já mostrei três pontos, né? Usam a Bíblia, tem Jesus como uma figura importante no seu discurso e buscam fazer obras de caridade, ações de amor em direção a outras pessoas. É possível fazermos uma unidade entre cristãos e espíritas? Está aberto, quem quiser pode levantar a mão. Apesar de ter algumas coisas em comum, eu acho que não. Na minha opinião, eu acho que não, né? Opa. Não daria para fazer uma unidade entre cristãos e espíritas, muito embora eles, né, façam o bem, né? Por que não daria certo? Né? E aqui eu vou concordar com a Sirene. Não dá. Né? Não dá para ter uma unidade com cristãos e espíritas. Simplesmente porque, embora ambos tenham a figura de Cristo no seu discurso, né? Os cristãos olham para Cristo como o nosso Salvador. Né? Ele é Deus, homem. Ele é Deus que se tornou homem, né, em sacrifício para nosso favor. E o sacrifício de Cristo é o nosso resgate. Né? Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Né? Para o espírita, e por fim, o que aconteceu com Cristo após a sua morte no terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, ou seja, o mesmo corpo, né? Agora um corpo em glória. O que Cristo prega a cada um de nós é que, crendo nele, tá? Crendo nele como nosso suficiente Salvador, nós, ainda que morramos, ressuscitaremos. Esse mesmo corpo, glorificado, ressuscitará. Crendo em Cristo, né, para a vida eterna. Aqui nós vivemos uma única vez.
E depois desses dias, quando nós morrermos, se morrermos crendo em Cristo, ressuscitaremos no dia do juízo. Tá? Então, isso é muito claro para nós. Quando um espírita, ou a doutrina do espiritismo, ela olha para essa mesma posição, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é alguém que cumpriu todos os planos, ele ascendeu ao lugar como Deus, porque ele foi perfeito em todas as suas ações. Cabe a nós olharmos para Cristo como nosso guia. Aprenda com ele, siga o caminho dele, que você vai alcançar o lugar que ele alcançou também, estar com Deus, com o Pai eterno. Um outro problema, uma outra questão. Então, Cristo deixa de ser o Salvador para ser o modelo. Um modelo a ser seguido. Explica-se ou espera-se dentro do Espiritismo que cada um alcance, por tentativa e erro, né, esse lugar de perfeição, uma evolução espiritual. E se isso não der tempo nessa vida? Não tem problema, você vai reencarnar de novo, e vai voltar de novo, e vai melhorando até chegar ao lugar. Já percebeu que o negócio, a Jacirine já deu o sinal dela. Não funciona. Né? Denorex só parece igual, mas os princípios, né, o desenrolar dos panos se mostram muito diferentes uns dos outros. Tá? As obras de amor nós fazemos, como cristãos, a partir da fé em Cristo. Elas não contribuem para a nossa salvação. As obras de amor dentro do Espiritismo, elas são o meio para essa evolução espiritual. São o meio para você alcançar esse estado de aceitação do ser divino. Tá? Então, são pontos de vista muito diferentes. Apesar de usarem o mesmo livro, terem Jesus Cristo como figura e praticarem obras de amor, né? Como ensino, como um exercício da vida comunitária. Bom, então já deu para entender que o ecumenismo, num sentido lato, de reunir no mesmo lugar, no mesmo discurso, né, todas as religiões, não funciona. Né? Pode ser um discurso bonito, politicamente, ideologicamente, mas na prática não é possível tornar ele real, concreto. Tá? E também não é esse o propósito que aqui a igreja, que os nossos jovens estão fazendo. Tá? Aqui nós estamos propondo, eles estão discutindo aqui, que é uma luta para fazer o que estiver ao nosso alcance para uma melhor unidade entre cristãos. Né? Entre cristãos. Não estamos buscando pessoas de boa vontade. Esse é o princípio que rege o ecumenismo no sentido lato. Ele não quer discutir cristãos e não cristãos. Ele quer discutir pessoas de boa vontade. Né? Pessoas de boa vontade. Ou seja, todas as religiões pregam a ética. Todas as religiões pregam o serviço em direção ao outro, a elevação, sentir-se bem espiritualmente, né? Porém, nós já vimos, com esse exemplo que eu citei, que, apesar de fazerem obras de caridade, cristãos e espíritas têm pontos de vista e conclusões muito diferentes acerca da sua fé. Pois bem, então vamos olhar para o ecumenismo no seu sentido estrito, mais restrito, que engloba quem? Cristãos, tá? Uma unidade entre as igrejas cristãs. De novo, aqui nós podemos usar esses mesmos exemplos, tá? Cristãos utilizam a Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? Cristãos olham para Cristo, ele é Deus, certo? E as obras de amor são estimuladas, praticadas dentro das igrejas. Pergunta. E aí vocês podem responder. Vou dar um tempinho para vocês responderem, né? O Mailer também pode tomar a frente aí e falar. Todos os cristãos olham para a Bíblia como a Escritura, a palavra de Deus inerrante? Todo mundo crê e confessa que a Bíblia é a palavra de Deus? Ou há alguns que afirmam, ou há, né, grupos que afirmam a Bíblia contém a palavra de Deus? Essa diferença, ela traz consequências
grandes, né, para o ecumenismo. O que vocês dizem? Enxergar a Bíblia... eu acho que particularmente ele traz prejuízos, sim. Porque daí ele distorce muita coisa, né? Ele tira o foco, ele dá umas ênfases que não são baseadas biblicamente, digamos assim. Por exemplo, a FLM que é a Federação Luterana Mundial, mas que não tem nada de luterano. Isso talvez seria uma conversa para outro momento, que eu poderia trazer sem problema nenhum. Em que eles vão tratar a doutrina como algo secundário, né? E aí a gente não pode abandonar a doutrina. Doutrina é algo estritamente bíblico. Não é algo inventado por homens. É algo inventado pelo homem. Pelo Deus Pai, inventado por ele, por Deus no todo, né? Não tem nada de homem nisso no meio. Então, a FLM, ecumenicamente, ela vai lidar desse jeito, né? Ela vai falar que a gente deve abandonar tudo isso e não seria assim o ideal. Muito bem. Então, ou seja, já tomando a Bíblia, né, tem alguns grupos cristãos, né, que, embora utilizem a Escritura, mas olham para a Escritura de maneira diferente. Então, não dá para dizer todo mundo que usa a Bíblia e prega dentro da igreja, somos todos irmãos. Tá? Um outro ponto, por exemplo, que nós temos falado isso aqui em outras vezes, né? Há quem pegue a Bíblia e afirme que, por ser um cristão, você nasceu para vencer. Tá? Que você nasceu para ter todas as coisas. Afinal, você é filho do dono. Tá? Então, a derrota é para os fracos na fé. Sofrimento é para alguém que está com alguma dívida com Deus, não está sendo fiel, e usa a Bíblia para afirmar isso. Tá? Nós concordamos com esse tipo de pregação? Biblicamente, nós não sustentamos essa afirmação. Porque o próprio Cristo fala, por serem meus seguidores, no mundo vocês serão perseguidos, enfrentarão dificuldades, né? Passarão por provações. E isso não significa que eu esteja longe de vocês, que ao falar tudo isso para nós, ele afirma, tende coragem, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele acrescenta, eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Ou seja, há grupos cristãos, mesmo utilizando a Bíblia, utilizam pressupostos diferentes para a interpretação e fazem declarações muito diferentes também acerca do que é ser um cristão comprometido. Alguém quer falar? Isso daí é coisa de universal e de assembleano, né, pastor? Que acha que nada de ruim pode acontecer só porque a gente é cristão. Exatamente. Tem diversas, não apenas esses grupos, mas há diversas outras confissões que buscam isso dentro da teologia da prosperidade, e essa ideia de ser cristão é você sempre declarar um discurso de vitória. Né? Você nunca pode dizer assim, e aí, irmão, como é que você está? Olha, hoje eu estou meio triste, estou meio mal, estou de luto. Não, irmão, que isso, varão? Que isso, varoa? É só vitória. É para cima, não admita um discurso de derrota para você, porque o inimigo se aposta disso. Oi, que é isso? Né? Então, ou seja, apesar de utilizarem a Bíblia, não estou dizendo que eles sejam, digamos, maldosos no seu modo de interpretar. Mas aqui nós cremos e entendemos que esses princípios dizem muito da nossa confissão de fé, da nossa posição como cristãos no mundo. E chegar a esse concílio, né, concordar, utilizando a Bíblia, passa também, como o Mailer colocou, em adotar as mesmas doutrinas, o mesmo posicionamento. Né? Nós cremos que a vida cristã é uma vida sob a cruz. Significa que, ainda que enfrentemos desafios, né, desafios de ordem material, de ordem física, de ordem emocional,
né, que enfrentemos esses desafios, não quer dizer que o Senhor nos abandonou. Pois se por algum momento da nossa vida não estamos aquele 100% lá, fervorosos, né, pegando, levantando, matando cobra na mão, né, se é aquele dia que nós estamos talvez mais tristonhos, enlutados, embotados, nem por isso estamos longe do Senhor, né? Também faz parte da nossa caminhada cristã. Termos dias super felizes, termos dias tristes, né? Dias mais ou menos ali, nem tão alto, nem tão baixo. Essa regularidade é sustentada não pelo nosso estado de humor espiritual, ou seja, eu sou cristão não porque eu estou super fervoroso, tá? Eu sou cristão porque Cristo me sustenta pela fé. São pontos de vista importantes e, às vezes, bem diferentes entre grupos e grupos. Tá? A figura... Bom, aqui eu estou mostrando um outro aspecto também, entendeu? De diferença. Embora cristãos, tá? Não estou questionando a fé desses grupos, dessas denominações, mas há particularidades somente olhando a Escritura, estou só olhando para a Bíblia, né? Que não nos permite dizer assim, amém, eu sento contigo e concordo com o que você está afirmando, com o que você está ensinando no seu púlpito. Ou, que beleza, vem para o púlpito da minha igreja e prega lá na minha congregação esse fim de semana. Né? Então, são pontos diferentes, né? Essa divergência doutrinária, como o Mailer acentuou. Então, voltando aqui, mais uma outra palavra que eles trazem, diálogo ecumênico. Tá? O diálogo ecumênico é possível, como aqui está sendo dito, é nós falarmos dessa busca. O que nós podemos fazer juntos? Embora a gente seja diferente em aspectos doutrinários, em aspectos de cultura como cristãos, o que é que nós podemos fazer juntos? Né? Então, será que só tem coisa certa aqui entre nós luteranos? Será que nós luteranos temos tudo funcionando a mil maravilhas em nossas congregações e missões, né, para todo mundo olhar para nós, ó, aprendam de nós como ser verdadeiro cristão? Certamente que não. Por isso nós continuamos estudando e exercitando o nosso estudo, nosso crescimento na fé. Né? Então, tem coisas de outros grupos que também nós podemos aprender. Né? Nós falamos isso muitas vezes em reuniões particulares. O fervor com que muitas vezes os cristãos se empenham em pegar uma missão e ir em direção ao outro e falar do amor de Jesus, né? Com aquela coragem, com aquele vigor de fé, e o outro, nossa, convenceu, né? Pela sua alegria. E às vezes nós, luteranos, nos sentimos meio tímidos, né? Assim, poxa, será que ele vai aceitar quando eu for dar o testemunho? Né? Não tem muita coisa especial na minha igreja, a gente não faz cura, a gente não faz exorcismo lá em culto público. Será que ele vai aceitar? E às vezes a gente fica um pouco intimidado com essas coisas que nós vemos acontecer em outros grupos. Né? Então, há coisas que nós podemos aprender. Essa, por exemplo, de irmos em frente e falarmos do amor de Deus com ousadia, com coragem, com segurança, que o Senhor está falando através de nós. Tá? Então, são alguns pontos que nós podemos dizer assim, há coisas entre outros cristãos que nós podemos aprender também como exercício da fé. Também há coisas que nós podemos ensinar. Por exemplo, essa situação que eu citei, né, de explicar para outros irmãos, outras pessoas cristãs, que apesar de ele talvez estar enfrentando um momento de receber um diagnóstico de um câncer, ou receber uma notícia de um ente querido que sofreu um acidente e faleceu, né? E aí ele ficar triste, abatido, ou ficar desestruturado, sem chão, e agora o que eu vou fazer? E talvez, pela falta de fé, a pessoa, não sei o que está acontecendo, o Senhor acho que me abandonou. A gente precisa dizer para esse irmão, não é porque o Senhor deixou de estar contigo que você está enfrentando isso. São situações que acontecem também conosco, com a gente, né, com nós cristãos, porque nós estamos no mundo.
Quem está no mundo sofre as dores comuns do mundo, ou seja, adoece, enfrenta conflito, fica muitas vezes em crise de fé, outras vezes passa por fragilidades emocionais, né? Enfrenta crise econômica, sofre com a pandemia, até mesmo o luto dentro da casa, da família. Quantos pastores não têm sofrido com a pandemia? Quantas famílias pastorais não ficaram órfãs de seu pai, esposo, provedor, chefe da família diante dessa pandemia? Falta de fé do pastor? Falta de compromisso com a palavra? Certamente que não. São pessoas, seres humanos, né? E estão falíveis a sofrer as dores da nossa vida humana. Apesar dessas dores, há o evangelho, há o consolo. Os que descansam, ou seja, os que morrem, bem claro, os que morrem no Senhor, descansam das suas fadigas para o dia da ressurreição. Então, há coisas muito preciosas, importantes, singulares, especialmente nesse momento, que nós luteranos temos para falar com outros irmãos de outras denominações, tá? Para compartilhar com eles. Não no sentido, talvez, de sair ensinando aos outros como se não soubessem, mas, apesar de saberem, isso eu ouvi uma vez de um professor, que já era aposentado, estava bem experiente, estava já aposentado e estava acamado, né? E ele dizia, muitas vezes os jovens pastores têm medo de chegar, os estagiários têm medo de chegar até mim, porque pensam, poxa, o pastor já é emérito, já sabe tudo de Bíblia, o que eu vou fazer lá? Né? Mas, mesmo sabendo tudo de Bíblia, quando a gente está num momento de fragilidade, a gente sai desse lugar de pastor, como o que detém a palavra, e passa ao lugar de membro, que precisa ouvir o doce evangelho. Tá? Então, não é uma questão estática, quem conhece não precisa ouvir, quem é professor de Bíblia não tem o seu momento de fragilidade, de querer ouvir um consolo, receber um afago espiritual de alguém. Tá? Isso nós podemos, então, repartir com outros irmãos, compartilhar com outros irmãos. Bom, só para dizer isso aqui, aí tem uma palavra aqui, comunhão de púlpito e altar. O que é essa expressão? Mailer, o que você já ouviu e gostaria de compartilhar conosco sobre essa expressão, comunhão de púlpito e altar? Seria, por exemplo, abrir minha câmera, né, para o pessoal me ver. Não que seja grandes coisas, mas pelo menos estamos aí. Comunhão de púlpito e altar seria, por exemplo, nós da Igreja Luterana, deixamos que pessoas, ou pastores, ou padres de outras igrejas, outras denominações, venham e preguem dentro da nossa igreja. E daí, pastor, talvez agora o senhor vá me corrigir depois, mas enfim, eu entendo que a gente não permite isso por conta exatamente de doutrina. A gente prega, a gente estuda uma coisa, a gente fala algo, e aí vem outras pessoas e pregam outras coisas. Pelo menos eu já ouvi casos de pessoas que fizeram assim, sem querer ou sem saber que era errado, acabaram dando o lugar, e aí as pessoas tentaram implantar coisas de suas igrejas. E aí é isso, né? A comunhão de púlpito e altar seria partilhar com outras religiões, deixar que elas estivessem no meio do nosso culto, tanto falando no altar ou pregando dentro da igreja. Isso mesmo, Mália. Então, a comunhão de púlpito e altar é também chegar naquela igreja, quando a gente fala, né, de púlpito é pregação, tá? Prega com o mesmo fundamento, com os mesmos pontos de vista, né, a partir da Escritura para a vida, e traz as mensagens, a resposta às demandas da nossa vida a partir da Escritura. Tá? Então, é como chamar um pastor da igreja, a Igreja Luterana de Moçambique, para pregar em nossa congregação. Um pastor de lá, ele fala português, okay? Né? Ele detém a formação que é reconhecida pelo nosso seminário. Tá? Ok? Então, ele pode pregar aqui?
Pode. Tá? Ele detém o mesmo fundamento, olha da mesma perspectiva acerca de pecado, acerca de Jesus Cristo, né, da mensagem, lei, evangelho, esperança, salvação, tem essa mesma perspectiva. Então, ele pode pregar na minha congregação, ou seja, no mesmo púlpito, posso compartilhar com ele? Posso. Tá? Agora, outra pessoa que tem, como nós já falamos, uma teologia da prosperidade. Eu posso abrir o meu púlpito para ele pregar de cima do altar para a minha congregação? Não, eu não posso. Né? Porque eu não compartilho do mesmo fundamento que ele. E aí, outro aspecto. Altar, comunhão de altar. Comunhão e altar, lembra-nos, Santa Ceia. Ou seja, esse mesmo pastor que eu estou trazendo lá de Moçambique, ele chegou aqui na minha congregação, ele pode participar da Santa Ceia? Pode. Se eu for à congregação dele, posso ir à Santa Ceia? Posso. Porque ele vai tanto ensinar, né, e realizar na consagração e distribuição dos elementos aquilo que eu creio. Que o pão não é apenas pão, é o corpo, né, de Cristo, o vinho é o sangue de Cristo, é a presença real de Cristo. Mas se eu vou a uma igreja uma igreja batista, por exemplo, né? Eles pregam presença simbólica. O pão representa o corpo, o vinho representa o sangue. Eu posso participar da Santa Ceia? Não. Por ser coerente com a minha fé, não vou participar, porque ela está sendo ensinado que aquilo ali não é o sacramento, é um símbolo da igreja. É um símbolo do que Cristo ordenou que a igreja realizasse em memória dele. Mas Cristo não está ali presente. Por quê? Porque o pão não compreende o corpo, né? O vinho não compreende o sangue ali unido. Então, a razão não aceita. Eu falei, pô, mas para mim, a minha fé aceita. Né? E não necessariamente porque a minha fé é melhor do que a tua. É porque a autoridade está na palavra de Cristo. Ele disse que é. Se ele diz que é, eu prefiro crer nele do que crer em mim mesmo. Né? Então, eu entendo assim. Então, ou seja, não dá para nós termos no mesmo culto uma consagração de Santa Ceia com pessoas que olham para o sacramento de maneira diferente. Tá? Então, estou colocando alguns pontos que já vão norteando o que nós entendemos ser ecumênico. Tá? Ecumênico é você partilhar da mesma casa, partilhar do mesmo pão, partilhar da mesma regra. Na casa de vocês, todo mundo que chega pode estabelecer a sua própria regra? Deixa eu perguntar para quem? Vou perguntar para quem? Pro Beto. Acho que não, né? Acha? Vai vir meu genro aqui, vai vir entrar com a camisa do Fluminense. Nunca veio aqui em casa com a camisa do Fluminense, porque sabe que não vai entrar. Mas eu vou com a do Vasco, pode esperar. Você pode até vir no portão, não sei se tu vai entrar. Ótimo exemplo, Beto. Ou seja, dentro da minha casa, minhas regras. Entra sem camisa, mas não usa a camisa do time adversário. Jacirene, na tua casa pode fazer assim, Jacirene? Família grande, entra o parente, o tio. Sei que lá para cima tem essa muito de família mais ampliada, né? Compartilham as regras assim? Claro que não. Minha casa, minhas regras. Quem manda sou eu. Isso mesmo, gente. Então, para que haja uma ordem dentro da sua casa, existem regras, tá? E as pessoas que chegam ali, que são acolhidas, lógico, são acolhidas no amor, né? Mas à medida que elas vão convivendo e partilhando da mesma casa, também é necessário que partilhem dos mesmos princípios, dos mesmos valores. Tá? Senão, nós temos uma bagunça e não uma ordem na casa. E por isso é que
nós estamos trazendo esses pontos aqui, eu espero não ser muito repetitivo, né, e trazer clareza nesse ponto, nesse ensino. Né? Quando nós vemos grupos discursando de ecumenismo como uma união de todas as religiões, de pessoas de boa vontade, né? Já fiquem atentos, opa, para onde vai essa conversa? Né? É, de fato, levar a igreja ou o ecumenismo a sério? Né? Ou querem fazer mais um que nós chamávamos no seminário, na época, né, de um unionismo. Vamos juntar essa galera toda aí. Tá? Não funciona. É como você querer botar dentro da mesma casa pessoas com valores diferentes. Hoje quem manda é fulano, amanhã quem manda é o ciclano, depois manda é o beltrano. Daqui a pouco não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo. Bom, deixa eu ver aqui, mais um ponto para a gente lembrar. Tá, o versículo aqui que eles utilizam, né, Mateus 24, 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Só para dizer aqui a base, né, acerca desse princípio do ecumenismo, o evangelho em todo o mundo, há uma unidade, um propósito, né, de, sobre toda a terra, conhecer o evangelho de Cristo. Aqui eu peguei, só para ficar aí, para registro histórico, né, um programa da minha Bíblia online, que ele mostra mais ou menos onde, na Bíblia, a palavra ecumênico, né, ela está descrita. A gente aqui não vai falar sobre todos os textos, mas ó, lá no Salmo 23 é falado sobre o 23:1, né? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ou seja, pleroma na a ideia de que há uma unidade em torno desse pastor. Salmo 49, 12, depois também 76, 19, 96, e assim, esses textos nos Salmos, lá no Antigo Testamento em Isaías, Daniel, e aí vem para o Novo Testamento 3 textos, né? Mateus 24, 14, que é o que nós acabamos de ouvir, Lucas 21, 26 e Atos 19, 27. Bom, para entender onde essas palavras, a palavra oikumene, ela aparece na Escritura, e o que a gente pode aprender ali, as nuances desse conceito de uma unidade sobre toda a Terra. Bom, olhando aqui de novo para a nossa tese, vamos olhar os textos que eles apontam. Eles apontam 3 textos para nós, vamos olhá-los agora. Cremos que devemos, então, lutar e fazer tudo que está ao nosso alcance para tentar a melhor unidade possível entre os cristãos. Cremos que o diálogo ecumênico deve falar, né, devemos falar e ouvir, né, ou seja, o princípio do diálogo é isso, né, não apenas falar, mas também ouvir. Gosto, por isso, desse modelo nosso de estudo, por essa razão. Vocês também intervêm, podem falar, acrescentar ao nossa reflexão. Ensinar e também aprender. Cremos que, mesmo não estando em comunhão de púlpito e altar, agora vocês já entendem o que é, né? Com outras denominações, podemos trabalhar juntos para muitas outras atividades. A gente vai entender isso aqui melhor. Pegando o primeiro texto, de João 17, 20 a 23. Se vocês quiserem acompanhar aí, mas a leitura está aqui do nosso texto. Aqui a nossa leitura está conforme a Nova Tradução na linguagem de hoje. E é assim a leitura do texto. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores,
como também me amas. Pergunta que eu sempre começo, né, trazendo a vocês. Quem está falando neste texto e está falando para quem? Perguntar aí talvez a dona Rosária, se eu já disse, gostariam de falar. Quem está falando nesse texto? Está falando para quem? Perguntar então ao Mailer. Mailer, gostaria de falar? Perdão, pastor, poderia repetir a pergunta? Eu acabei de voltar estava no toalete. Tudo bem. A pergunta é: quem está falando e para quem está falando? Você não estava aqui, então deixa eu já encaminhar. Alguém gostaria de dizer, quem estava mais atento aqui, quem é que está falando nesse texto e para quem está falando? Eu acho que é Cristo, né, Falando né, pros pastor? apóstolos. Falando para os apóstolos? Muito bem, muito. É Cristo quem está falando, né? Ele está falando diante dos apóstolos, mas como é uma oração, nós podemos dizer que Cristo está falando para o Pai, né? Uhum. Ele está em oração, diz que ele pede, ó, eu peço que todos sejam um, como tu. Quem é tu? É o objeto aqui do discurso, né? Tu, meu Pai, estás unido comigo. Então, é uma oração onde Jesus está falando com o Pai sobre nós, sobre a igreja, sobre os apóstolos, né? A unidade dos cristãos sobre a terra. Então, esse é o ponto que está sendo colocado aqui. Vou voltar aqui, então. Então, Jesus está orando diante do Pai, é o momento da oração sacerdotal. Ele está pedindo ao Pai a unidade do povo cristão. Por isso, aquela pergunta lá no início que eu fiz, né? Precisamos nos esforçar para uma unidade da igreja? Somos nós que nos tornamos uma igreja? Ou isso já é dado, né, da parte de Deus? E a resposta é: há uma única igreja na Terra, uma vez que ela está unida com Cristo, pela fé. Quando Jesus fala de sermos uns com os outros, é a partir da fé nele. Todos os que creem e confessam Jesus Cristo como verdadeiro Deus, verdadeiro homem, todos que confessam Jesus como o seu Salvador, o mediador entre Deus e os homens, tá? Como é dito lá no texto de Timóteo, então esses fazem parte dessa igreja unida, essa uma igreja sobre a terra. Então, perdão, deixa eu começar aqui para não dar uma cacofonia, né, Maia? Já existe essa unidade da igreja. De maneira espiritual, todos os que creem em Cristo compõem essa única igreja existente que caminha sobre a terra até que Cristo diga o amém. Perfeito? Porque o que nos torna um é a fé nele. Todo cristão sincero na sua fé faz parte desta igreja, pelo batismo que recebeu, pela ação do Espírito Santo na sua vida, né? Por esta caminhada e essa confiança em Cristo como seu Salvador. Em todo momento, diz o texto bíblico do apóstolo Paulo, né? Ser fiel até a morte, né? Para que recebamos a coroa da vida. Perdão, esse texto é lá de Apocalipse. Mas ser fiel até o fim da vida, né, nós receberemos essa coroa, o prêmio que já está conquistado por Cristo Jesus. Paulo vai falar nesse ponto. Né? Então, aqui nós estamos percebendo essa unidade pré-existente da igreja. Ok,
Então, aos olhos de Deus, não precisamos mover uma palha, porque ele já conhece todos os que fazem parte da igreja cristã, o seu um povo sobre a terra. Mas entre nós, para a gente se conhecer, né? Para que nós nos conheçamos e possamos habitar a mesma casa. E aqui nós estamos falando de templo, nós estamos falando de sentar no mesmo banco, ouvir a mesma pregação, de compartilhar o mesmo sacramento. Bom, agora, para que a gente se conheça, né, qual é o princípio de um bom conhecimento, de um bom namoro que conclua num casamento feliz? Diálogo, né? Conversa. A gente precisa conversar. Precisa, então, falar, conhecer as bases, o fundamento, como diz, né, no namoro, é conhecer a família, né? Visitar a casa da sogra, do sogro, conhecer os irmãos, os cunhados. É esse contexto. Não é só aquele momento assim, me interesso por você, gosto disso na tua igreja, vou fazer parte da tua comunhão. Não, é conhecer a família toda, conhecer todo o fundamento doutrinário, conhecer as suas confissões. Tá? Por isso que o Mailer, de novo, já falou mais cedo, né? Mais do que simplesmente ter a Bíblia como um documento que é lido no culto, é entender como essa Bíblia, ou como esse documento, ele é interpretado e é praticado na vida da congregação. Por fim, então, está trazendo esse primeiro aspecto. A unidade da igreja, ela começa no coração de Deus, é firmada mediante a fé em Jesus Cristo, tá? E é exercitada no diálogo comum, na vida comum que nós temos aqui na Terra. Mais um ponto aqui? Tá claro ou posso avançar? Alguém tem dúvida? Eu vou pedir, só para eu não confundir, para não ficar confuso, a Jacirene e o seu Jadi estavam com a mão erguida. Ainda é uma dúvida ou vocês já resolveram? Não, foi burrice mesmo, eu não sabia que tinha que tirar o negócio. Tá bom. Seu Jadi e Dona Rosário, estão com dúvida nesse ponto ou posso prosseguir? Então, eu aqui, foi eu na hora que eu ia responder para o senhor, aí eu apertei a mãozinha. Foi. Ah, tá bom. Isso aqui foi só para poder seguir. Tranquilo. Então só aí, aperta a mãozinha de novo para ela apagar. Eu tinha que abrir o áudio aqui, eu fui e apertei a mãozinha, errei. Mas respondi. Respondi. Tá certo, tá certo. Aperta a mãozinha de novo para ela sumir. Isso, aí. Beleza. Então eu vou avançar. Tudo bem? Mailer, gostaria de comentar alguma coisa, Mailer? Não, tá tudo tranquilo até aqui. Obrigado. Então vamos lá. Próximo texto que a gente tem aqui está em Lucas capítulo 11, versículo 23. Né? Esse texto é trazido para cá e a gente vai fazer as mesmas perguntas. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Quem diz e para quem está sendo dito isso? Quem gostaria de responder? Levanta a mãozinha. Eu acho que foi Jesus que falou, não foi, pastor? Sim, foi Jesus. Né? Esse texto é Jesus quem está falando, e ele está falando para seus discípulos, se eu não me engano aqui, é um discurso com João, né, com o evangelista João, e Tiago. Por quê? Porque eles estavam ensinando, tá? E eles viram que numa cidade haviam outros grupos, tá? Que estavam exorcizando, expulsando demônios, e não faziam parte dos 12.
seja, era um grupo diferente. E aí eles olham para Jesus e pedem, né, licença a Jesus que autorize que venha que eles fossem fulminados, né, do céu, porque estavam pregando o evangelho, mas não faziam parte do grupo dos 12. Né? Ao que Jesus, então, traz essa resposta. Quem não é a meu favor, né, é contra mim. E quem não me ajuda a juntar, está espalhando. Não, deixa eu pegar aqui o texto para dar um pouquinho maior do contexto. Né? Para dizer que, em outras palavras, se está sendo feito a obra do Senhor, ainda que não seja da minha denominação, se está sendo feito para a salvação de outras pessoas, outros estão conhecendo o Evangelho, estão tendo oportunidade de viverem essa alegria da salvação, ainda que não seja na minha capela, né? Eu não vou torcer para destruir. Que caia a igreja do vizinho. Não, de modo algum. Né? Quem opera esse juízo, acima de tudo, em última instância, diz Jesus, é ele mesmo. É ele mesmo. Né? Uma parábola que encaixa nesse aspecto, que a gente pode dizer assim, olha, há uma unidade de igreja. Nem sempre. Porque existem cristãos sinceros e aqueles que fazem o exercício da religião por interesses financeiros. Tá? São o que Jesus chama de os ladrões, né? Os que ocupam o lugar de pastores, mas são lobos. E eu ia falar, no mundo, nós transitamos, e aí Jesus usa essa ilustração, como trigo e joio no meio da mesma plantação. Há cristãos sinceros, comprometidos com o evangelho, e há outros que não são, que não vão produzir frutos. Mas podem enganar, podem parecer e passar-se por trigo. A quem cabe esse julgamento? Em última instância, diz Jesus, no último dia, né, os anjos farão o recolhimento e a separação. Enquanto não é dado o dia da colheita, caminha junto. Tá? Seria muito mais fácil, lógico, se nós tivéssemos um grupo só pensasse igual. Mas não é assim. Não é assim que Deus escolheu. Não é assim que Deus está permitindo. Fato é que nós precisamos estar atentos, né, e nos ocuparmos em não agir contra Jesus. Não agir no intuito de espalhar para longe de Jesus. Tá? Então, o trabalho da igreja no mundo envolve esse ajuntar para perto de Cristo. Ajuntar os que estão com a esperança fragilizada, balançada, para perto de Cristo, conhecer o Evangelho. Tá? Então, esse é o papel, um dos papéis importantes que a igreja precisa tomar como um critério, de me aproximar de outra denominação, primeiro levando isso em conta. Ele está trabalhando a favor do reino de Deus? Pode ser até que eu não concorde com todas as doutrinas, mas se o trabalho de ação social, se o trabalho de evangelismo, no sentido de educação cristã, está abrindo uma escolinha de escola bíblica para crianças. Talvez lá eu não compartilhe da mesma doutrina acerca do batismo, mas na educação cristã, a valorização do ensino bíblico para criança, eu compartilho? Compartilho. Aqui não tem uma igreja minha. Né? Jacirene está lá no norte, a distância lá entre nossas igrejas é enorme. Talvez lá tenha um projeto cristão, né, de uma outra igreja em que ela possa ser útil e servir lá. Porque não é luterana, eu não vou fazer? Né? Não, eu vou ver o trabalho, é um trabalho sério, está comprometido de cuidar de crianças, de acolher, de ensinar, valorizar a Bíblia, o ensino, a palavra de Deus, o respeito à família, o respeito ao cuidado com o outro? Sim. Isso é válido, concordo, né? Vou ajudar. Tem acordo, tem parceria. Então, a gente pode estar juntos, sim. Tá? Outro texto. Efésios 4:3. Efésios 4:3. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Quem está falando e para quem está sendo dito isso?
Efésios 4:3. Quem é que está falando e para quem está sendo dito isso? Paulo aos Efésios, né? Ah, garoto. Muito bem, aqui não é Jesus mais falando, né? Essa Pastor. faz parte da carta do apóstolo Paulo para a igreja que se reunia lá em Éfeso. E nós estudamos a carta aos Efésios recentemente, lembram? Lá na carta aos Efésios, a igreja de lá vivia essa divisão entre um grupo de judeus, cristãos judeus, e outro grupo de cristãos gregos, né, os gentios. Né? Então, o apóstolo Paulo vai dizer que a unidade da igreja, o que tornava gregos e judeus um mesmo povo, não era a sua tradição religiosa. Né? O grego, ele não era menos cristão porque ele não havia sido circuncidado como foi o judeu, nem vice-versa. Né? Mas o que fazia eles estarem unidos como uma única igreja sobre a terra era a fé em Cristo Jesus. E eles precisariam, então, chegar ou tomar essa consciência, né, de diferenciar o que era da cultura, ou seja, o grego iria falar assim, bah, mas... Bah, não, né? Aqui é o gaúcho. O grego talvez iria falar assim, poxa, mas eu adoro um belo de um porquinho, a pururuca, né? Uma delícia para a gente fazer um de jejum. O judeu vai falar assim, não, isso é uma blasfêmia, né? Porque o porco é um animal impuro, já foi proibido lá no Antigo Testamento. Então, quem come um porco, ainda mais no café da manhã, vai ter o dia inteiro de impureza para se retratar. Ou seja, apesar dessa diferença de cultura, muito sustentada dentro da sua fé, não era isso que estabelecia serem igreja. Mas o respeito um ao outro, compreender que a unidade maior está na fé em Cristo Jesus. É Cristo quem estava unindo eles como um só povo, apesar das diferenças de cultura, apesar das diferenças, por exemplo, nessas interpretações acerca da leitura do Antigo Testamento. Né? E como é que eles chegaram a esse consenso para viver junto e até mesmo participar do mesmo culto? Poxa, o porco não pode ter. Ou tem algum outro animal que também tem uma pururuca gostosa que vocês podem comer? Pô, tem um outro animal, não sei aqui dizer qual é. Tem. Então, vamos encontrar esse animal, vamos fazer uma boa de uma pururuca e comer junto nosso café da manhã, nos abraçarmos e cantarmos hinos ao Senhor. Percebe? Esse é o desafio. Esse é o desafio. O que não pode é a gente, em nome, digamos, de um porco que é impuro para um, ou outro, não, eu não abro mão do meu porco. Tá, mas por você não abrir mão do porco, você vai deixar de estar reunido com seu irmão na fé. Será que o porco é mais importante do que Jesus? Né? Que o porco é mais importante do que estar acolhendo e se confraternizando e crescendo e expandindo o evangelho junto com o seu outro irmão, né, que não come porco como você? Então, é esse critério que aqui está estabelecendo a promoção do diálogo, né, de nós irmos ao encontro do outro e pensar o que ele entende por princípio, encontrar o que ele tem como algo importante e necessário, sentar com ele, dialogar, gastar tempo, investir tempo, para que haja, então, esse consenso, que nós usamos a nossa palavra, a nossa igreja, né, para que haja essa concórdia. Por isso nós temos o livro de concórdia, né, porque ele é um conjunto de doutrinas que, a princípio, não era muito comum para todo mundo. Mas se sentaram, debateram publicamente, né, e chegaram ao entendimento de que aquelas afirmações eram aceitáveis, eram comuns, e aquilo partilhava da mesma fé. Eles partilhavam da mesma fé. E, a partir de então, podiam seguir em frente. Quem concorda com as mesmas coisas pode sentar e conviver na mesma casa. Não é assim, Beto? Sim. Então, por isso que eu não vou Mas com a algumas minha coisas camisa do também Botafogo. pode discordar, né? Pode,
Bem colocado, Beto. Algumas coisas podem discordar. E isso não, digamos, isso não desmerece o outro. Vou usar o exemplo, né? Você, não é porque você torce para o Flamengo e o Mailer torce para o Vasco, vocês, apesar do time, não possam ser grandes amigos, né? Pode. Que coisa boa, que maravilha, porque para além do Vasco, existem outras qualidades no Mailer que também dá para conviver, e vice-versa. E por isso que eu posso chamar vocês dois para sentar em casa, que o meu Botafogo é melhor. Não é? Você está dizendo? Aqui que tá balançando a cabeça aí, ó. Todo mundo nasce com defeito, todo mundo nasce com defeito, inclusive sendo flamenguista acontece. Mas eu e o Beto, a gente fora dos times, inclusive nos times a gente brinca, mas a gente se dá muito bem. Eu amo esse cara de todo o coração. O senhor é um ótimo pastor, excelente, mas esse time aí que o senhor escolheu, Botafogo, pastor, me perdoe. O senhor... Eu queria poder zoar assim, sem ter a caneta contra mim. Muito bem, gente. Isso é muito bom, assim, que foi percebido pelo Beto também e trazido. Ou seja, se nós temos coisas fundamentais que nos unem, e as coisas fundamentais que nós estamos falando aqui, né, é a fé em Cristo, é um testemunho claro acerca do que é ser igreja, do que é ensinar o evangelho para o outro, de compartilhar o batismo, por exemplo, para a criança, para o adulto, não fazer essa acepção de pessoas, de compartilhar a Santa Ceia, não como um símbolo da igreja, não como uma memória de um Cristo que morreu lá atrás e mandou a gente repetir, não, mas do Cristo vivo que está presente ali, né? Está confirmando para nós o perdão dos pecados, né? De dizer para o meu irmão na fé que ainda que a situação de vida dele esteja naquele momento fragilizada, abalada, atribulada, nem por isso é sinal de você estar longe da graça. Não, a graça continua presente, né? O Mailer utilizou esse exemplo no sermão do fim de semana dos amigos de Jó, né, que chegaram lá, fizeram uma acolhida de misericórdia 7 dias com Jó, mas no final dos 7 dias começaram a apontar o dedo, né? Tem alguma coisa errada contigo. Não. No final do livro a gente vai entender, né? Há coisas que acontecem conosco e elas não necessariamente estão botando em xeque a nossa fé em Deus. Em alguns casos, né, essas provações ou situações difíceis nos fortalecem ainda mais na fé e acolhem ou servem de testemunho para outras pessoas que a gente nem se dá conta. É Deus usando a nossa vida como um livro didático para outras pessoas. Quantos exemplos vocês podem colecionar? Eu vejo aqui a Jacelina olhando para mim, né, pensando assim, quantos exemplos tem disso para contar? Né? De situações, histórias difíceis da nossa vida como cristãos, e que outro fala assim, nossa, que fé, que perseverança você tem. Né? Continuar firme ainda, você ainda crê nesse Deus contigo? Creio. Né? Então, exemplos de situações em nossas vidas que podem servir tranquilamente de ensino, de motivação, de encorajamento, de questionamento, né, a outras pessoas que pensavam que ser cristão era só ter vida boa. Né? E que ser cristão é você sair de uma situação de dificuldade e amanhã você já vai abrir uma empresa, vai ter tantos funcionários e coisa e tal. Né? Então, não é isso que é ser cristão. Aqui, por exemplo, ser cristão na família do meu esposo, ser cristão é o fim do mundo para eles. Eles, assim, não concordam de jeito nenhum com a nossa religião. Comigo, muito menos, mas com Josi, eles acham, assim, que eu levei Josi a isso, né? Então, isso já causou até umas discussões,
e um certo afastamento da gente com a família dele, né? Que a gente não vai abrir mão de Cristo por causa de uma coisa que eles não concordam. Então é muito complicado, mas eu acredito que cada aprovação que a gente passa, de qualquer forma, é uma forma de aumentar ainda mais a nossa fé e a gente não desistir, né? E cada um seguir a sua vida do jeito que acha que é correto, né? Depois de um certo tempo, você começa a lavar as mãos e dizer: aqui não tem mais muita coisa para fazer, então só Cristo mesmo para agir. Isso bem que você coloca, Jacirene, esses desafios que nós enfrentamos, o próprio Senhor Jesus diz, né? Não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada, né? No sentido de que a palavra do Evangelho, ela causa divisões, né? Muitas vezes divisões dentro da própria família. Esse aspecto de um entender que a religião é aquilo que ele acredita por certo, né? E outros olharem como um testemunho, e aí eu vou falar, a nossa fé olha para Cristo como nosso Salvador, olha para a nossa vida, muitas vezes, como uma vida de tropeços, de alegrias e de tristezas, de oscilações, né? De dias felizes e também dias tristes, mas nunca dias sem Deus. Né? Salmo 23 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Né? Então, preparar para mim, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, me unge a cabeça com óleo, é grande reverência, né? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor. É este testemunho. Ainda que sejam dias difíceis, que eu enfrente adversários, né? A bondade e a misericórdia do Senhor é o que me acompanha ao longo da minha jornada para entrar no céu. Eu compartilho isso com meu irmão, né? Como pessoa ou também como igreja. E eu me assento como congregação, como igreja, com outros que também creem, confessam, vibram e choram a partir dessa mesma verdade. Né? Hoje, é um dia que aqui, particularmente, a gente, né, tem olhado com muita atenção nosso colega, o pastor Gilberto. Né? O pai dele, que também era pastor e alcançou longos anos aí, recentemente começou a ter a saúde debilitada. No dia de ontem, faleceu. Faleceu o pastor Gilberto antes de chegar lá, 1 hora antes de chegar lá. Né? Poxa, o pastor Gilberto perdeu a oportunidade de ver o pai? Não, hoje de manhã, 6 horas da manhã, ele publicou um vídeo dizendo, né, exatamente esse trecho que me veio à mente agora do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Ele falou assim, eu cheguei um pouco antes, né, mas eu sei onde meu pai está, ele não está perdido. Meu pai fechou os olhos para esta vida, o sofrimento dele acabou, as dores dele se extinguiram, né? A sua fragilidade encerrou por aqui, o corpo, que agora está lá, foi sepultado, vai ser restaurado de novo no dia da ressurreição. Eu sei com os meus olhos que eu verei o meu pai, eu vou me encontrar de novo com ele. E isso traz serenidade, isso traz uma completude. Os nossos queridos que partem na fé em Cristo, não estão caminhando por caminhos, como você disse, né? Cada um segue o seu próprio caminho, a gente vai ver lá na frente, né? Não, quem morre em Cristo descansa para um lugar certo. Eu sei onde eu vou encontrar, e eu sei que eu vou encontrar, né? Por causa de Cristo Jesus. E isso é fundamental, isso é algo assim que é transformador na nossa vida. E ver alguém falar dessa fé, né? Ah, o senhor está falando do lugar do pastor. Não, ele está falando do lugar dele como pessoa, como filho. Né? E eu acho assim, é nesse lugar que a gente vê assim, o quanto essa fé cristã ela preenche, né, a nossa espiritualidade. Né? Alguém gostaria mais de completar? Algum ponto? Viviane, seja bem-vinda. Gostaria de colocar algumas palavras. Pastor, boa noite a todos, primeiramente, né? A paz do Senhor. Eu acredito da seguinte forma, né? Existem muitas pessoas que não entendem a nossa fé, né? Acham que é tolice, acham que é besteira,
Acho que a gente, como cristãos e temente a Deus, nós temos que pegar um caderninho, botar o nome dessas pessoas e orar para que Deus possa amolecer o coração dessas pessoas, né? Para que elas tenham o privilégio de ter a mesma fé que a gente, de acreditar nesse Deus tão maravilhoso que a gente serve, sabe? É complicado, religião, dinheiro e política são coisas que sempre dá confusão, né? Sempre dá discussão, né? Eu também conheço pessoas que falam, Deus não existe não, porque tá esse sofrimento, esse vírus aí. Só que assim, muitas coisas que acontecem é culpa da gente mesmo, por causa do livre-arbítrio, né? Então, a gente escolhe o nosso caminho. Deus ajuda, mas a gente tem o livre-arbítrio, que a gente pode escolher o bem e o mal. E muitas das coisas que acontecem é porque a gente escolhe o lado mal da situação, né? Ok, muito obrigado. Então, você trouxe muito bem colocado, né? Se há situações de divergência de confissão, a gente põe o caderninho e ora, né? Quando a gente fala de ecumenismo, ainda que haja hoje diferença entre denominações e denominações, que nós entendamos, como está dizendo o nosso texto aqui, a nossa tese, né? Que nós entendamos que haja essa diferença entre grupos, nós insistimos no diálogo e colocamos em oração a necessidade, né, desse entendimento, desse entrosamento para um bem maior. Ou seja, compartilhar o evangelho para a salvação de muito mais gente. E aí é importante a gente encontrar um lugar que eu possa me sentar com outro irmão cristão, ainda que a gente não compartilhe púlpito e altar, mas que a gente possa olhar para alguém com necessidade. E se ali os únicos que podem ajudá-los, né, sou eu com família, ou o meu grupo luterano, que é pequenininho, num contexto onde há muitos outros de outra denominação, eu vou trabalhar em parceria. Por quê? É para resgatar aqueles que estão sofrendo, para resgatar aqueles que, se não conhecerem Jesus, vão conhecer o quê? Vão conhecer outra coisa, vão tentar outro caminho, talvez. Tá? E o que eu quero como maior objetivo, qual é o maior foco da perspectiva luterana enquanto missão? É que todos estejam reunidos no mesmo lugar, como eu falei, no céu, crendo em Cristo como nosso Salvador. Isso é o necessário para a salvação. Tá? Então, fundamental nesse propósito. Então, ainda que a gente não viva hoje essa unidade interdenominacional, é algo que a gente não deixa de lado. A gente se esforça, dialoga, se aproxima, né, compartilha o que a gente conhece, como a gente crê, ouve também o outro lado, sim, né, tenta crescer junto, mas buscando, acima de tudo, essa unidade. Como nós podemos crescer em Cristo, tá bom? Da minha parte, seria isso aí, Mailer, mais alguma observação? Alguém, outro irmão, alguma dúvida, algum acréscimo que ainda não tenha ficado claro? Pastor, pedi só desculpa por ter chegado atrasada no estudo. Desculpa, gente, ter chegado atrasada. E perguntar ao senhor, mais tarde o senhor vai colocar na plataforma, né? Então, correto, depois... isso aí, vamos botar na plataforma. Depois eu assisto com calma, desculpa. Obrigada. Tá bom. O pouquinho que eu ouvi foi bem gratificante, acrescentou bastante. Obrigado, viu, pastor? Por nada, Viviane. Fica com Deus aí, dê lembrança aos meninos que já vi que estão do teu lado e ao Anderson. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá bom então. Boa noite a todos, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos cantar, então? O hino 146 do nosso cancioneiro Louvai ao Senhor. Vou colocar aqui para a gente dar uma olhada nele. 146, mãos ao trabalho. Lógico, né? Afinal de contas, o que mais interessa é
cada um de nós pegar aquilo que Deus nos dá e seguirmos em frente. Parar de briga e trabalhar junto. Mãos ao trabalho, jovens, servas, leigos, todos, antes que chegue o fim. Vamos lá, Mailer, por favor. Vamos. Mãos ao trabalho, jovens, na vinha do Senhor, enquanto ainda tendes vossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com Cristo trabalhar. Eia que linda noite, não há mais vida. Mãos ao trabalho, servas, vem no que florescer, tendo Jesus ao lado, fácil é viver. Vamos, irmãs, servindo a Deus nos consagrar. Eia que linda noite, não há mais vida. Mãos ao trabalho, servos, obreiros de Jesus, e de que é tempo agora de servir na luz, e que o vigor da vida a Cristo trabalhar. Opa! Epa, calma aí que eu errei agora. E o vigor da vida a Cristo devotar. Eia que vindo a noite, não há mais vida. Mãos ao trabalho todos, breve nos chega ao fim. Quando tocar o juízo, o anjo seu clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Eia que linda noite, vamos descansar. Amém. Eia quem vindo à noite, vamos descansar. Se hoje sim precisamos descansar, também é à noite, né? O descanso eterno. Quando vier, que nós estejamos com as nossas ações em nome de Cristo bem executadas, né? Cumpridas segundo o seu propósito. Amém? Nós queremos perguntar se temos motivo de oração entre todos. Pastor, coloca minha família em oração aí, para que Deus dê oportunidade para o anjo de trabalho. Deus fortaleça a nossa fé, né? Esse período está complicado para todo mundo. E as famílias que estão passando por esses problemas, né? Pessoas com esse vírus, Deus possa dar mansidão e tranquilidade, né, para o coração dessas pessoas. Obrigada, pastor. Para minha mãe também, para pedindo oração para ela. Para mim. Para a Rosária também, que está com probleminha do intestino de novo. Sim. Para a saúde, Dona Rosária, Dona Josefina, né? Enlutados é a família do pastor Gilberto Crick, né? Também a família de Dona Zenair, do William, da Cristina e do Roberto, né? Também a Cristina, no último domingo, pediu em favor da sua amiga, que gestante,
havia sido entubada. Nós continuamos orando pelo seu restabelecimento de saúde. Mais alguém? Algum outro pedido ou agradecimento? Como igreja, estamos felizes. No fim de semana passado, nós tivemos aí a confirmação de 2 jovens em Campos Elíseos, né? E nesse próximo domingo, mais 2 adolescentes serão recebidos na Santa Comunhão. Fazem parte da mesma turma, mas como uma parte de Campo Grande e outra do Duque de Caxias, a gente decidiu fazer em 2 cultos para evitar aglomeração. Então, a gente agradece a Deus a oportunidade de estarmos educando, instruindo mais jovens, apesar desse distanciamento, né? Fortalecer a fé neste povo também na comunhão. Assim como estamos, nós oramos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai querido, graças te damos, porque és um com o nosso eterno Criador e nos torna um contigo e o Pai como povo da mesma casa. Pessoas que compartilham e compartilharão da mesma morada celeste. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque sustenta a nossa vida nesta fé salvadora. Nos nutre a partir da tua palavra, não apenas com o anúncio do evangelho, mas com o comer e o beber da santa comunhão. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque tem nos lavado, nos regenerado da culpa de todo o pecado e porque tens nos acompanhado com grandes oportunidades de estudarmos e compreendermos o teu evangelho, a fim de sermos sal da terra e luz para o mundo, em atos de amor, de cuidado e de esclarecimento da verdade salvadora para aqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, pois neste tempo de distanciamento, segundo a tua palavra, é dito que até mesmo que o amor entre muitos iria se esfriar. Não permita, Senhor, que isso aconteça entre as nossas famílias, entre este teu povo que clama pelo teu nome, que busca viver no cotidiano a tua palavra. Ajuda-nos, por outro lado, Senhor, a termos o coração aquecido e olharmos com misericórdia para o nosso próximo, a orarmos e intercedermos em favor daqueles que estão distanciados, amornados na fé, para que se aproximem e que sejam instruídos nesse mesmo Evangelho Salvador. Estendamos também, Senhor, a mão de socorro para os que estão enfermos, para os que estão, Senhor Deus, passando por necessidade de alimento, por necessidade de abrigo, de proteção. Pai querido, portanto, olha e dê condições a cada um de nós para sermos esta extensão de amor, de cuidado e misericórdia em teu nome e por causa do teu amor. Senhor Deus e Pai, apresentamos diante de ti a vida de nossos irmãos, a família Crick, que se encontra enlutada, a família Silva Moura, que se encontra enlutada, a família Santana, a família Barbosa, Senhor Deus. Colocamos diante de ti também, Pai querido, a família Borchá, a família Onesorg, cada um na sua necessidade específica que tu conheces melhor do que nós, possa, Senhor Deus, estender a mão para recuperar os que estão enfermos, estender, Senhor, a cura aos que estão passando por tratamentos de saúde grave, mantê-los sempre amparados em teus braços e que estejam, Senhor, sendo servidos por médicos, por profissionais de saúde comprometidos e que a tua mão ofereça, segundo a tua vontade, a cura, o restabelecimento e a oportunidade de louvor e gratidão. Aos que estão desempregados, Senhor, solicitamos a tua misericórdia, que abra a porta de emprego, que permita, Senhor, que empregados que possam trabalhar e trazer com dignidade o sustento para sua casa, seus entes queridos. Senhor Deus e Pai querido, permita que nós aproveitemos sempre destes canais e que alcancemos corações, vidas e lares, apesar das distâncias geográficas, estamos unidos num só corpo, numa só fé, num só Espírito que Tu nos tem dado. Sustenta-nos por amor do Teu santo nome, Tu que nos tem ensinado a chamar-te carinhosamente de Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. E o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. De repente, pastor, antes da gente se despedir do pessoal, vale a pena lembrar, aproveitar que a gente tem aqui, né, a oportunidade de conversar com eles já, e para quem vai ver no meio da semana, o culto do fim de semana é um culto onde as nossas ofertas e o nosso culto é voltado para a hora luterana. Espero não estar errado, mas no último dia 6 nós completamos 76 anos. A hora luterana completou 76 anos no Brasil. 74, né? Então, melhor eu imaginei. 74 anos, então, no Brasil. Então, as ofertas do culto serão destinadas para a hora luterana. Então, separe aí, né, na sua caixinha um dinheirinho para ajudar a hora luterana. Também vamos ter, lógico, nas inscrições do culto online aqui em Caxias de manhã, o número do Pix da hora luterana, caso você se sinta à vontade para fazer um Pix para eles e ajudá-los na manutenção da obra de Deus aqui na Terra, visto que eles também são mensageiros evangelísticos que preparam materiais muito bons, que servem tanto para nós, pastores e estagiários, quanto também para os membros, aqueles membros que se encontram em alguma situação difícil em sua vida. Eles têm materiais muito bons. Então, a gente pede para que vocês nos ajudem, estejam conosco nesses cultos, não só assistindo, mas também ofertando para a hora luterana, que desenvolve um trabalho maravilhoso entre nós. Da minha parte era isso. Muito obrigado pela presença de todos. Pastor, sempre um prazer estar com você, apesar de termos estado o dia todo, é sempre bom estar na sua presença. Obrigado por tudo até aqui. Então, aperta e dá uma boa noite. Pastor? Não, tem que apertar, não escuta, não. O senhor não veio aqui em cima, não? Esse fim de semana, na segunda-feira? Eu estive ontem sim, eu estive aí. Mas aí eu já fico com a senhora. Mailer, você pode fechar a sala e aí terminar de gravar e aí a gente continua conversando aqui. Só um pouquinho. Tá bom. Boa noite, pastor. Tá. Boa noite, Mário. Boa noite.